desta guerra que existe entre o povo, sobretudo a juventude, e o governo. Porque automaticamente isto é mesmo uma guerra. Estas manifestações que têm estado a acontecer, não é? Estes crimes que têm sido perpetrados pela polícia, sobretudo pela UIR, o desrespeito à lei, as violações da própria lei, porque eu sempre penso que quem deve respeitar a lei não é só o povo, mas também as autoridades. A lei diz que as buscas e capturas ao domicílio devem ser feitas das 8 até as 18 horas. No entanto, quando alguém viola a coisa do domicílio do trem e vai lhe buscar fora dessas horas, desse período, significa que está a violar a própria lei. Portanto, são as próprias autoridades que estão a violar a lei. Disse e muito bem o Joy de que a polícia secreta nossa, que é a Cernic, não é? Temos duas polícias secretas, temos uma política e uma como é que vou dizer, da PRM, ligado que é a Cernic. Ela, quando vai fazer trabalho, não tem como se identificar. Mas nós temos estado a ver nos outros países, levam um cartão que tem o grito Msoro, que é uma cabeça grande para a pessoa poder saber que esse cartão identifica exatamente que este é a autoridade. E sempre que tem que agir, tira aquele cartão, apresenta, ou pode até pendurar no pescoço e vai agir. Agora, a nossa polícia vai fora do horário normal de investigação e de busca e captura, e depois não se identifica, estão armados, disparam de qualquer maneira, não pedem licença nem nada, invadem o domicílio, quer dizer, praticamente é crime. Obrigado. A notícia foi uma bomba, de verdade. E não sou eu já esperava que este dia havia de chegar. Porque se o presidente da República a ignorar Venâncio Mondlane, eu estava a fazer uma outra leitura que podia vir a acontecer dentro deste país. O oportunismo de terrorismo dentro deste país. Aliás, neste país, neste caso. Porque a história mostra outra coisa, que enquanto ignoras o diálogo, optamos em reprimir o povo ou os nossos adversários pela força. Significa que o fim é guerra, não tem outro nome. São aqueles que vão te dar pontuação. Este momento é um momento de... Não é possível, o secretário do bairro não sabe nada, o secretário e tem que estar lá e dizer aquilo que está acontecendo. Então, o presidente da República, para mim, foi um gesto, sei que foi da iniciativa dele, é isto que nós esperamos. Nós estamos à espera de mais mudança para este país florescer. A princípio, quando vi a imagem na página oficial do presidente Chavo, achei que não, talvez fosse... Não, fake news. Devia ser uma página falsa. Mas eu revirei a página e percebi que não era uma página falsa. Era uma página verdadeira. Claro, fiquei maravilhado porque era o sinal mais do que inequívoco de um começo da reconciliação e da paz. Nós tivemos um período pós-eleitoral mais turbulento do país. Um período pós-eleitoral mais sangrento do país. E nós precisamos de nos reconciliar, precisamos de abrir espaço para a inclusão e para progresso de um país. E para isso, temos que ser unidos, por mais que tenhamos ideais diferentes, tenhamos formas de ver diferentes, precisamos encontrar pontos de consenso para que continuemos a viver em sociedade. O Chapo não tomou essa medida à toa.
veja que já haviam alguns sinais de que isso havia de acontecer. Já havia alguns comentários nas redes sociais que haveriam dias muito diferentes do que estávamos à espera. Já havia aqui uma porta aberta. A princípio depois da assinatura do 5 de março, o presidente Chapo sempre via dizendo: vão se incluir outros. De forma gradual. E de forma gradual. Vamos incluir outros e de forma gradual. Não quer dizer que o presidente não ouve os debates, que a sua equipe não ouve e não tem a sensibilidade dos anseios e daquilo que são perspectiva do povo moçambicano. Ok? Um dos comentários foi do ex-presidente moçambicano, Joaquim Chissano, ao dizer: olha, deixem que os representantes, os que estão a dialogar, tratarem de assunto. Deixem de influenciar. Porque uma sopa não precisa de 2 chefes, precisa apenas de um chefe. Era uma forma de alertar os outros que, olha, chega de intrometerem-se. Deixe que ele tome decisões. Okay? E estamos a ver agora o culminar de um processo de pressão para o encontro entre o presidente Chapo e o engenheiro Venâncio Mondlane. Isso é um sinal bom e os moçambicanos, eu como outros moçambicanos, com certeza estão maravilhados com isso. Acredita-se que virão dias melhores. Obrigado. Está a impor. Repare que esta desobediência social que está a acontecer, as mamanas nos mercados não aceitam pagar a senha do mercado. Os chapeiros não aceitam pagar as taxas Mondlane, diárias. esse é outro capítulo. Não, espera que eu diga. Estamos a voltar para a história. Vamos ficar muito tempo a deambular. Exato. A pergunta é: o que terá acontecido para que esse encontro acontecesse em segredo, nem a CAD toma conhecimento? Também há uma resistência social, o que implica que Venâncio Mondlane, tomando consciência da situação em que o país se encontra, ele achou por bem que devia ir ouvir, pelo menos, o que o chefe do Estado quer. E é por isso que este sigilo todo, não é, aconteceu desta forma. Ele foi escutar o presidente da República. E eu acredito, e conhecendo bem o Venâncio Mondlane, que os próximos encontros até podem ser a serem condicionados. E eu acredito que vão ser condicionados. E uma das condições que Venâncio vai estabelecer é que o presidente da República deve dar um indulto geral aos manifestantes. Obrigado, Mondlane. Já tinha avançado com a questão dos indultos. Na verdade, é um assunto já só precisamos saber quais são os próximos passos. Jala, o secretismo deste encontro, aqui, o que lhe parece? O que terá acontecido? E esta ida de Venâncio Mondlane, ser muitos daqueles que esperavam que fosse um encontro público, ou ao menos chamasse-se a imprensa, e uma bomba que cai sobre as nossas cabeças. Já ato consumado. De verdade, o secretismo representa a responsabilidade, em primeiro lugar. Vamos lá ver se o Venâncio tivesse levado a cúpula e sair para a presidência da República. Joia, hoje parece-me que esses dois nomes, o Jala da próxima senta daqui, o Joia, fica aí o Mondlane no meio. É tudo JJ. Sim. Ok? Joia, É o Jala e o J. qual é a análise que faz disso? Olha, Bembel, deixa-lhe dizer o seguinte: concordar plenamente com os outros colegas aqui do painel. Há assuntos que, se tornarmos eles públicos, acabam não saindo bem. Há mau presságio. Então, há vezes que temos que pautar pelo silêncio e deixar que aconteça. Há algumas ações que são tomadas pelo presidente da República, Chapo, que coincidem com algumas ações e medidas do Venâncio. O indulto Teria dito que há um ensaio de uma proximidade entre ele e Daniel Chapo através de um amigo comum. E que, dias depois, Daniel Chapo disse que esse amigo ainda não lhe tinha contactado. Faz jus cogitarmos que já desde aquela altura já havia alguns corredores secretos não públicos para se chegar a este dia de ontem.
vou voltar a frisar a questão de certos assuntos mantidos em segredos são sempre bons. Ok? Então, veja que não houve aparato nenhum para a ida ao Centro de Conferências Joaquim Chissano. Foi um movimento quase que normal. Por essa razão, não despertou a atenção de quase ninguém. Que não houve paparazzis por aí. Significa que havia intenção de se manter a informação em segredo para que se alcançasse realmente um certo objetivo. Eu até acredito que talvez o Venâncio na altura tivesse precipitado em anunciar que alguém estava por detrás da conversa, do diálogo prévio para este encontro. Agora, vamos ver o impacto de um diálogo público nos moldes do Donald Trump e Zelensky. Quais foram os impactos daquela conversa? Certamente negativos. Negativos. Há certo momento que vale a pena termos aquele diálogo quando estamos na reta final do assunto, não ainda na discussão de linhas de base. Os assuntos sensíveis. Vamos no momento final em que já vamos assinar acordos, não quando ainda queremos discutir, queremos brigar no verdadeiro sentido. Obrigado, Joia. Mondani, vou com a mesma questão, a questão desse anúncio feito há tempos atrás por Venâncio Mondani em relação à existência do amigo comum que estaria a fazer corredores para que houvesse um encontro. Na verdade, eu deduzo que naquela altura Venâncio queria dar a entender não só ao Estado moçambicano e ao governo, mas também ao povo em particular, que ele estava aberto para poder conversar com o governo de Moçambique, particularmente com o presidente Chapo, mas sem perder a sua verticalidade. E por isso ele disse, há um amigo em comum que quer nos pôr na mesma mesa para fumarmos o cachimbo da paz, não é? E eu acredito que estas declarações mostravam que ele estava aberto para conversar com o presidente da República e com quem quer que fosse a bem do povo moçambicano e deste país. Obrigado. Joia, é o Jala. Hoje Joia é Jala. Inoque. Tem a mesma percepção do Mondlane sobre essa questão do Venâncio ter anunciado que havia já movimentos para aproximação através de um amigo próximo. Peço para que seja sintético. Sim, por quê? Porque as coisas foram acontecendo e sempre as pessoas nunca faltam para nos aproximar quando trata-se de um assunto igual. E eu também acredito que o presidente Chapo, a resposta que disse que não tinha conhecimento, também pode ser estratégico. A política é feita desse jeito. E pode me encontrar hoje, eu não estou preparado para responder assuntos iguais. E não só. Esses partidos, esses homens todos, mesmo Venâncio, que não tem partido, que se diz que não tem partido, mas tem partido, tem pressão em cada momento. É por isso que... Quer dizer que essa pressão não vai só para o governo, mas também vai para o povo. Sim. Às vezes, quando vamos às nossas reuniões partidárias, há pessoas não boas para resolver problemas. A ideia dele é destruir e continuar o país, estagnar o país, porque tem pessoas que ganham com isso. Mas as pessoas com consciência, eu sempre disse daqui, o presidente Chapo, desde o dia da sua investidura, quando ele se pronuncia, e eu até vi palmas de muita gente e vi o mundo virado que ele podia equilibrar aos poucos. Só que depois vi retrocesso. As pessoas, às vezes, não ajudam.
acredito que Venâncio Mondlane também estudou este cenário que o populismo não ajuda muito, porque no momento da decisão, quem decide não é o povo, quem decide. Tem coisas que devem ser decididas com cabeças frias. Pelas lideranças. Então, o presidente Chapo, o que aconteceu com ele? Ele respondeu, às vezes na televisão, as pessoas sempre estão perto do presidente Chapo. Para quê? Para ouvir. Em algum momento nós saltamos. É mais ou menos isso. Obrigado. Esta conversação não tem pernas para andar. O presidente Ossufo, logo no princípio, chamou esta atenção. Mas há quem certamente achou que deviam continuar, trazer pontos de referência para debate e talvez mais adiante pudesse chamar Venâncio Mondlane. Quando Venâncio disse que o Forquilha era traidor, isso foi público, todos nós dissemos uau, aqui há problemas de fato. Eu conheço perfeitamente o Albino Forquilha e aquilo que aconteceu. Eu também estava convencidíssimo de que havia traição. Primeiro, porque mesmo a CAD não era informada do que estava a acontecer. Eu devo ter contado aqui que quando o meu presidente, vice-presidente, Manecas Daniel, estava em sítio incerto, ele recomendou o Salomão Muxanga, que era para poder me incluir no grupo de debate. E aconteceu que o presidente do MDM opôs-se. O meu entendimento é de que alguma coisa estava a ser engendrada à guisa de corrupção. Depois daquela informação dos 219 milhões passados para o Albino Forquilha, eu então, eles conhecendo a minha verticalidade, não haviam de me chamar para aquele grupo. Pensei assim. Então, hoje, o presidente Chapo, ao longo das conversações com aquele grupo, deve ter entendido de que não, aqui nós estamos a boiar, como se diz na gíria, estamos a boiar e não vamos conseguir chegar até a costa. O navio aqui naufragou, não sabemos nadar, não temos hipótese de vir até a costa, corremos o risco de sermos devorados, então é melhor que chamemos alguém para nos tirar disto. Certo. E na sua ótica, como é que será gerido isto? Essas duas águas? É muito simples. O Venâncio é pelo povo, é pela pátria. É muito vertical. Certamente que os outros terão que seguir o caminho, porque não tem como estar a responder pelo povo se não tem autoridade para responder pelo povo. Repare que os moçambicanos, a juventude, escuta a voz de Venâncio Mondlane. Conforme diz o ditado, as ovelhas seguem a voz do seu pastor. Obrigado. Quando dá uma ordem, o Venâncio cumpre. Eu não vejo nenhum daqueles que possa dar uma ordem ao povo moçambicano e cumprir. E neste momento, com tudo aquilo que está a acontecer, essas obediências sociais, essas manifestações que vão acontecendo, se não houver voz do Venâncio, não se chega a sítio algum. Muito obrigado. Jala, e nota. Como é que acha que será gerida essa situação? Venâncio Mondlane, os partidos que tomaram dianteira foram sentar com o presidente da República, que chegaram a ser acusados de serem traidores. Eu vou do lado do Joia quando diz que para se chegar aqui, ele acredita que acho que há muito trabalho que foi feito. E aqueles homens que estão lá também pode ter acontecido que intercederam para chegarmos até aqui. Por quê? Do lado do próprio Venâncio Mondlane, eu participei num dos encontros ali no museu, naquele hotel, qual é? Cardoso. Sim, onde este grupo que está aqui convocaram uma reunião a partidos políticos extras parlamentares. Tive a oportunidade de estar lá e a explicarem o que está a acontecer
no diálogo político antes da assinatura. Ainda estava-se a preparar que eles não iam assinar sem que os outros partidos soubessem. Porque eles podem estar lá, mas representam partidos políticos. E houve necessidade de se discutir assuntos como incluir aqueles que tinham assento nas provinciais e foram inclusas. Aqui, neste grupo, não está os que estão nas provinciais. Então, incluíram. O número aumentou. Então, sendo isso, eu acredito, conforme o Joia disse, que este número não só Venâncio, ainda pode crescer mais. Há outras sensibilidades, Sim, como sim, diz o Presidente da República. Então, eu acredito que isto, se estamos para construir um país, mesmo aqueles que não têm nenhuma organização, os pastores, que são conhecidos, que têm